Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar alto não vou me lançar. Bom dia, meninas. Bom dia. Obrigada por estarem comigo mais uma manhã. Tô viciada nessa música, gente. Oi, Dri, tá boa? Como um deserto isso vai passar. Oi, Vânia, minhas aluninhas aí, sempre aqui comigo. Fico tão feliz que fazem a mentoria, não me abandonam, né, gente? Joyce também, minha aluna, uma bênção na minha vida. Tati, Gláucia, Adna, Dani, bom dia, bom dia. Hoje o nosso tema, meninas, é como conversar com os nossos filhos. A Vânia, também viciei. Que bênção, Vânia, glória a Deus. Bom dia, mulheres valentes, mulheres, mães que rugem, né? Mulheres que vencem. Amém. Eu também estou viciada nesse louvor. Eu estou no carro, eu estou ouvindo. Então eu vou deixar vocês ouvirem um pouquinho. Só falando do nosso tema de hoje. Hoje o nosso tema é sobre pornografia. Como conversar com os nossos filhos sobre pornografia na adolescência. Mas vamos falar também de pornografia na vida dos adultos, tá? Esse louvor se chama Deserto. E o nome dela é Maria Marçal. Cuidando de mim, lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso de fenômenos pra crer em ti. Amém, Jesus, amém. Pelo prazer de conquistar palácios. Nem parece, né? Uma menina de... Eu acho que essa menina deve ter 11, 12 anos. Amém, Jesus. O Senhor sempre envia anjos para nos alimentar no meio das dificuldades. Não vou perder a guerra. Amém, Jesus. Que estratégia, posso não ver amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Amém, Jesus. O Senhor está cuidando de nós. Daqui a pouco eu vou chamar meu convidado, pastor Nilson. Ele é uma bênção, ele fala para homens, fala muito sobre essa questão da masculinidade, da pornografia, da paternidade. Então, se vocês querem uma dica aí para os maridos seguirem, pastor Nilson é ótimo para isso, viu? Tem muita gente que me pergunta, Flávia, tem algum homem que faça esse tipo de trabalho que você faz? Essa é uma das respostas, tá? E eu já vou chamar ele. Amém, Jesus. Amém, Adna. Chegar ao fim. Ah, minha amiga Daia também. Acho que da primeira mentoria, né, Daia? Amém, Jesus. O Senhor está cuidando de nós. Eu gosto sempre de colocar uma música aqui, né, para nós aquietarmos o nosso espírito. Eu vou chamar agora meu canal, pastor Nilson, que é uma bênção. Nós já vamos entrar no tema, mas antes a gente vai orar, né, pela vida de vocês. Oi, pastor. Oi, Flávia, bom dia. Estamos combinando, pastor? Você viu só que bonito. Ficou bom, ficou bom. Bom gosto. É, uma dupla perfeita aí, pastor. O senhor falando com os homens. Perfeita não, né, pastor? Tão cheias de imperfeições, né?
mas querendo Isso é levar a verdade. palavra de Deus também a essas mulheres, a esses homens, né? Para que o Senhor venha trazer revelação para a nossa vida, que venha trazer revelação para aquilo que nós estamos vivendo e às vezes não percebemos, né? Eu vejo assim muitas mulheres que às vezes me procuram desesperadas, falam: Flávia, meu filho teve acesso à pornografia, agora eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, né? Na adolescência isso se torna algo mais complicado, porque daí elas já não têm tanto acesso, né, ao que eles estão vendo. Deixa eu só pedir antes para as meninas, vai mandando aí essa live para 10 pessoas, e uma de vocês, coloca aí para mim, deixa Deus usar aí o seu dedinho, para que o Espírito Santo encaminhe essa live para as pessoas que precisam nesse momento. E eu quero pedir também para vocês colocarem aí o título da live, Pornografia na Adolescência, tá? Como conversar. Então, pastor, seja muito bem-vindo, que Deus possa nos abençoar aqui nesse momento. Vou pedir que o senhor faça uma oração para a gente, vou tirar aqui os comentários, só um pouquinho, para ficar melhor. E faz uma oração para a gente, para nesse momento o Senhor trazer revelação do Espírito Santo, né? Para que essas mulheres sejam posicionadas naquilo que o Senhor deseja para elas nesse dia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós oramos agora pela Flávia, cada irmã, cada querida que nos está conectada agora nesse momento, pedindo que o Espírito de Deus faça a obra que nós não podemos fazer. Estamos vivendo dias maus, dias terríveis, de um ataque intermitente contra a família, contra as crianças, adolescentes, mas nós cremos no poder do Espírito Santo de Deus. E na promessa que diz que acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões. E nós reivindicamos o cumprimento dessa promessa sobre os nossos filhos, para que eles sejam discípulos do Senhor. E o poder do teu Espírito repouse abundantemente, para que eles não experimentem as coisas que o mundo oferece, mas experimentem as coisas que o Espírito Santo quer fazer com essa nova geração. Abençoe a Flávia, Pai. Seu marido, seus filhos, cobre com teu sangue e continue dando a ela sabedoria para ajudar mulheres se levantarem rugindo como leão, para derrotar o falso leão que se levanta contra as famílias. Nós abençoamos ela e hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém, Jesus. Amém, pastor, que bênção. Só para a gente introduzir aqui o tema, né? Eu peguei uma pesquisa que fala sobre essa questão da pornografia. 10% dos adolescentes entre 12 e 14 anos já estão viciados em pornografia. O acesso à pornografia está cada vez mais cedo. A dessensibilização, né, do olhar, esse olhar pornográfico, ele está entrando nas famílias cada vez mais cedo. Através de YouTube, TikTok. Hoje a própria criança se tornou o objeto da pornografia, né? Então, a coisa está evoluindo. Esses dias eu coloquei um vídeo e algumas pessoas questionaram: Flávia, qual é a diferença que está acontecendo hoje para a época da nossa geração, onde existia aquela música do El Chan, né, na boquinha da garrafa? Eu falei, muito mais grave do que naquela época, muito mais grave, porque hoje esse contato ele está sendo muito maior, ele está sendo um contato diário. Aquilo ali, às vezes, era um programa de domingo que, às vezes, a gente assistia, mas hoje não. Hoje está entrando cada vez mais cedo, né? As crianças pequenininhas com danças totalmente sexualizadas, né? Sensuais. A gente está percebendo uma sensualidade nessa geração que é algo, assim, exagerado. Eu vejo, né, nas meninas da escola das minhas filhas, quando eu vou buscar.
E é algo muito evidente, né? Eu não sei se isso é evidente para quem não tem visão espiritual, mas eu acho que até para quem não tem visão espiritual, mas tem um pouco de respeito pela infância, né? Eu acho que isso está doendo em todo mundo, né, pastor? E como abordar esse tema com os nossos filhos, com que idade, né? A gente vai falar aqui da adolescência, mas tem criança que está tendo acesso a isso, né? Às vezes pelo próprio celular do pai. Às vezes o primeiro contato é pelo próprio celular do pai ou pelo próprio celular da mãe, porque às vezes o pai está ali num grupo de WhatsApp, recebe uma pornografia, esse menino abre sem querer e ali já foi uma bomba, né, no cérebro dele. Então, queria que o senhor começasse contextualizando tudo isso aí. Eu vou abrir os comentários de novo para a gente ver as dúvidas também que elas têm. Você falou uma coisa muito importante, né, Flávia, que é a dessensibilização. Nós estamos num tempo de dessensibilizar as pessoas. Com esse ataque maciço de pornografia, de erotização da criança, as pessoas acabam perdendo a sensibilidade. É mais ou menos assim. Se você e eu formos numa UTI visitar pacientes terminais, no primeiro dia a gente quase desmaia. No segundo dia a gente vai se acostumando. Quando chega um ano, a gente entra lá e parece que estamos lidando com animais, porque a gente toca na pessoa, tira o soro, põe o soro, e de repente a gente perde a sensibilidade. O nosso corpo, o nosso organismo é um corpo todo sensível. Se eu começo a tomar café todo dia de manhã muito quente, no primeiro dia minha garganta sente. Mas se eu começo a tomar todo dia café, daqui uma semana, 15 dias, 20 dias, eu vou tomar café quente e não vou mais sentir nada disso. Porque o meu organismo perde a sensibilidade. Assim também acontece nas questões espirituais, nas questões sexuais do mundo. Essa enxurrada de música, você falou uma coisa da boquinha da garrafa, e eu ia falar para você sobre isso realmente. Porque hoje a gente está colhendo o resultado da geração do El Chan. Agora imagina você como vai ser o resultado daqui a 10, 15 anos dessa geração. Porque não é mais boquinha da garrafa, é muito mais música que coloca a criança como objeto do prazer sexual, regulamentando, normatizando a pedofilia, né? O sexo consensual entre adultos e crianças. Então, você falou uma coisa importante, é a dessensibilização. As pessoas estão perdendo a sensibilidade para questões vitais da vida. E isso é um ataque maciço. Tanto é que a pornografia para adolescente, para criança, não é algo hoje que a criança ou adolescente busca. A pornografia vem até o adolescente, vem até a criança. Você falou certo também. O pai tem problema de pornografia, e eu tenho aqui pesquisa séria sobre esse assunto, tenho pesquisas importantes, por exemplo, dos adolescentes que viram pornografia, 75% a 95% não estava em momento nenhum em busca delas. E desses adolescentes, 38% ficaram viciados em pornografia. Outra pesquisa, 50% de pastores lutam contra a pornografia. Outra pesquisa, 62% dos homens que frequentam igrejas evangélicas estão lutando contra a pornografia. E mais estarrecedor, e entre 65% e 68% dos adolescentes estão nessa situação. Então, a pornografia chega facilmente, né, nos dias de hoje. Mas o nosso propósito hoje, como a Flávia propôs, é como que a gente vai lidar com tudo isso? Porque o problema está aí colocado, né? Bom, uma coisa importante, Flávia, que tem que ser feito desde a primeira infância, é que essa infância tem que ser protegida, né? A criança não sabe o que é certo e o que é errado ainda, ela não tem muita noção desse negócio. E quem tem que dizer para a criança o que é bom, o que é mal, o que é moral, o que é ético, o que é verdade, o que é mentira, são os pais.
Os pais têm que pegar essa criança e dizer, olha, não é para você brincar com essa música, não é para você ouvir essa canção, essa música fala isso, 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 não é correto. É uma música que vai permitir com que você possa se transformar num corpo para o prazer sexual de alguém. Essa música não é uma música, não precisa nem colocar uma questão de não é uma música cristã, não é uma música condizível para você na idade que você está enfrentando. Papai e mamãe não querem esse tipo de música em casa. Nós não vamos permitir com que isso aconteça. Isso é uma coisa importante. Porque, caso contrário, a criança não tem o discernimento e ela vai crescendo, crescendo e absorvendo aquilo como se fosse uma coisa normal. Agora, é importante notar que a criança ela tem um corpo sexualizado desde a infância. Desde que ela nasce, a criança ela é sexualizada. E sexualidade não é erotismo. Não é sexo. É a maneira de olhar, de sentar, de comportar, de ver, de se posicionar. Sexualidade tem a ver com tudo que se refere a uma criança. O Freud definia a sexualidade como oral, anal, fálica, né? Ele dizia que nosso corpo é todo voltado para um desejo de sexualidade. Então, o comer é gostoso, o olhar uma coisa é legal, é gostoso, sentir um toque é gostoso, a afetividade é gostoso. Isso não tem a ver com sexo, isso tem a ver com afetividade, tem a ver com nosso corpo, que é todo movido por sistemas erógenos e eróticos. A criança, pequenininha, a mamãe dá banho nela, ela tem o seu pênis ereto. Não é sexo. Ela já tem naturalmente uma excitação física, que é normal. A menininha, eu já vi isso muito na clínica, são mais de 30 anos que atendo gente, a menina começa a sentir coceira na vagina, por exemplo. Ela vai colocando a mão, vai coçando, vai brincando, e vai sentindo uma sensação gostosa, diferente, porque é um corpo erógeno, porque ali há uma coisa gostosa. A mamãe vê isso, como que ela pode falar? Filha, eu sei que você tem uma sensação gostosa, diferente, uma cosquinha. Isso é uma parte do seu corpo que na hora certa você vai poder usar para usufruir daquilo que Deus deu para você. Vamos brincar de outra coisa? Vamos brincar de boneca, vamos jogar um joguinho, vamos fazer qualquer outra coisa para que a criança não fique fixada nessa fase de sexualidade, achando que ela tem que viver isso nesse momento. Então, o pai e a mãe têm que estar atento aos movimentos do corpo da criança, entendendo que tudo para a criança é um prazer. A sexualidade é um prazer. Agora, como que isso pode acontecer? É através da afetividade. Só com 12 anos de idade, a criança vai ter hormônio sexual para desenvolver sexualidade. 12 anos de idade. Em que a menina tem a menarca e o garoto tem a puberdade. Ele tem a ereção e ele tem a ejaculação. 12 anos de idade. Mas até lá, todo o seu corpo erógeno fica claudicante, fica batendo, fica desejando. E o que acontece nesse momento? A mãe e o pai precisam investir na criança em cima de afetividade. Porque se essa afetividade não for construída, não for bem desenvolvida, essa criança vai desenvolvendo carências afetivas e achando que o sexo é a melhor maneira de suprir essa carência afetiva. Mas como que pode acontecer isso, Nilson? Simples. Papai põe a menininha no colo, diz, você é a filha do papai, papai te ama, você é linda, você é maravilhosa, você vai crescer, vai encontrar um homem maravilhoso, Deus vai abençoar a sua vida. Mamãe pega o menino e diz, você vai encontrar uma mulher com uma mamãe para se casar, você é lindo, você é um príncipe de Jesus, você é uma princesa de Jesus, você cria laço afetivo. Porque se não criar laço afetivo, fica esse buraco, fica essa lacuna. A criança cresce naquela carência afetiva que se tem. É o que nós vemos no Brasil hoje, quase 1 milhão de menininhas, 12, 13, 14, 15 anos de idade, são mães.
Mas são mães com 13 anos de idade? São, porque é uma carência afetiva muito grande, muito forte. Não tem atenção dos pais, não tem carinho, não tem diálogo, compreensão, não tem beijo, não tem abraço. E essa criança cresce num mundo de muita carência afetiva. E ela vai jogar essa carência afetiva para alguma coisa em sua vida. E a sexualidade é a saída mais eficaz, porque a sexualidade é uma resposta muito rápida à carência afetiva, como a droga também é. Não é à toa que o mesmo sistema do cérebro que age na droga também age no sexo, que é o sistema de recompensa, que é a liberação de dopamina. Eu acabei de ler um livro muito legal de uma mulher americana, uma cientista, sobre nação dopamina. E como ela fala, como o mundo hoje gira em torno da dopamina, que é a busca de um prazer intermitente. Por quê? Porque o mundo está muito difícil, porque o mundo é muito custoso, porque o mundo está cheio de problemas, de conflitos. A pandemia trouxe 4 vezes mais o pânico. A depressão ficou 4 vezes maior. O suicídio cresceu muito. As pessoas ficaram mais angustiadas. Aí eu preciso buscar uma fonte de prazer. Qual fonte de prazer mais rápida? É a pornografia ou é a drogadição? Não é à toa que o Brasil é o campeão mundial de ansiolítico. É o que mais toma ansiolítico no mundo, é o Brasil. E é o segundo que mais toma remédio para depressão no mundo. Então, como que os pais vão fazer? Tem que fazer é dar à criança afetividade até esses 12 anos de vida. Beijar, abraçar, conversar, orar, estar junto, partilhar, brincar, divertir, para não dar esse espaço para que todas essas coisas do mundo possam atingir essa criança. Porque uma menininha com 5 anos de idade, que já passa batom na boca, e já põe um saltinho, e põe uma roupa de menininha ou de piriguete, ou que já rebola como se fosse uma menininha para rebolar, ela está buscando a atenção de alguém, está buscando o carinho de alguém, o afeto de alguém. O problema é que esse alguém que vai dar o afeto não é o pai, não é a mãe, é o pedófilo na vida. Então, está claro, está aberto isso todo. Então, quando o pai e a mãe dão essa afetividade, beijam mesmo, beija o seu filho, abraça o seu filho, converse com o seu filho, bata papo com ele, role no chão, brinque com ele, porque você cria esse vínculo afetivo. E quando chegar nos 12 anos de idade, e esses hormônios vierem presentes para se manifestar, a criança já tem um equilíbrio entre a afetividade e o desejo sexual. Ela vai ter menos problemas do que uma criança que vive seca por carinho, seca por afeto, seca por uma atenção. Atenção que os pais não dão para essa criança. Então a cura principal é na infância. Ah, mas você vai falar assim, mas Nilson, mas o meu filho tem 15, 16 anos de idade, minha filha tem 15 anos de idade, já passou essa fase. Bom, ficou uma lacuna, que deveria ser preenchido nesses primeiros 12 anos de vida. Porque aí, quanto mais cedo você despertar na criança o desejo para a sexualidade, mais fixada ela vai ter a questão da sexualidade. Por isso que a gente vai ver aí muitas mulheres que têm certa idade, 20, 30, 40 anos de idade, e homens também que têm uma fixação sexual muito forte. E qual que é o problema disso? O problema é que quando uma pessoa fixa muito fortemente na sexualidade, ela não tem energia psíquica para criar a vida, para ser pai, para ser mãe, para ser um bom profissional, porque a energia dela é canalizada para a sexualidade. É aquela famosa frase, só pensa naquilo. Tudo é sexualidade, tudo é sexo. Ele não constrói vínculo afetivo, porque o sexo, para ele, passa a ser uma maneira de saciar a sua angústia, ou de jogar fora a sua angústia. E ele usa o outro como objeto para descarregar a sua tensão sexual. Não há amor nisso. O que existe é objetificação do ser humano.
Então, o primeiro problema, Flávia, é nessa primeira infância, que é o problema que nós temos hoje seriamente no Brasil e no mundo. A primeira infância tem sido colocada de lado. E esse não é só dar o limite para a criança, é você dar essa afetividade. Olha, eu tenho filhas. Minha filha tem 31, minha filha tem 22. Graças a Deus, minhas filhas têm uma coisa maravilhosa em relação a isso. Minha filha tem 31 de idade, é psicóloga, namora, vai se casar, quer se casar daqui a 2 anos. E a minha outra filha também é bem tranquila em relação a essa questão da sexualidade, né? Porque, olha, é um segredo para vocês. O pai está muito ligado à sexualidade da menina. E a mãe tem muito a ver com esse menino. Tanto é que quando a criança é pequena, ela diz assim, eu quero casar com meu pai, ou eu quero casar com a minha mãe. Esse é o que o Freud chamava de Édipo. Todo menino quer casar com a mãe. Toda menina quer casar com o pai. Agora, Flávia e amadas queridas, olha a responsabilidade que está sobre os ombros de uma mulher e de um homem. Por que isso, Nilson? Porque o homem é o protótipo do homem na qual a moça vai escolher para a vida. E a mãe é o protótipo do menino, da minha mulher que ele vai escolher para a vida. Se há uma maternidade suficientemente boa e uma paternidade suficientemente boa, isso vai ocasionar no quê? Escolhas futuras que vão ser boas, vão ser bênçãos, não vão ser perfeitas, mas vão ser boas. Por quê? Porque o pai dá a essa criança afetividade, ele beija, ele conversa, ele discute, ele faz tanta coisa legal. E a mãe faz com esse menino isso. Então eles crescem sendo tão supridos emocionalmente que não fica essa lacuna. Eu fico mendigando afeto em qualquer lugar. Quando, Flávia, a menina ou menino não mendiga o afeto sexual, sabe o que eles fazem? Desenvolve um comportamento de tentar agradar todo mundo na vida. Eu acredito que essa questão que a gente está vivenciando hoje, né, da bissexualidade nessa geração, porque hoje praticamente o que é estranho é falar que é hétero, né? Sim. O normal hoje é falar que é bissexual, como quem diz assim, para mim, eu vejo assim uma carência tão grande nisso. Se um menino me quiser ou se uma menina me quiser, eu quero. Eu aceito. Eu aceito. Eu vejo isso muito mais como uma carência do que propriamente como uma decisão, né? Uma decisão consciente, porque eles não têm consciência para isso, né? E teve algumas pessoas que falaram aqui, pastor, sobre a questão de sintomas de ansiedade. A pornografia, né? O acesso à pornografia gera ansiedade, gera depressão na infância, na adolescência, na vida adulta. Tá? Não é só... É como se ela sugasse... É aquilo que o senhor falou, né? É como se ela sugasse a energia e volta, né? Para os adultos, volta a ser um cérebro infantilizado. Então... Não é à toa que você vê pessoas adultas que são infantilizadas. Mulheres, às vezes, de 40 anos de idade, que se vestem igual a uma filha. Na clínica, gente, são 35 anos de atendimento. 35 anos. Então, eu não construo minha teoria em cima do que eu leio, simplesmente. Eu construo minha teoria em cima daquilo que você atende. Quantos garotos eu atendi na clínica com problema de sexualidade, homossexualidade? Aí você começa a conversar. Vou citar um caso de um deles. Um garoto bonito, gente boa, os pais da igreja, a mãe e o pai da igreja. Um moleque foi para a homossexualidade e um dia na conversa, quando o pai quis matar o garoto, tinha um revólver, o pai quis matar o garoto, e eu atendi o pai e a mãe sobre esse assunto, conversamos bastante, aí comecei a atender o garoto, e numa hora da conversa eu disse, o que é que você busca, ou o que você queria que o seu pai desse para você? Ele começou a chorar copiosamente, e disse assim, apenas que me desse um abraço e dissesse, eu amo você. E ele buscava comportamentos e buscava relacionamentos de homens,
porque ele era a mulherzinha da relação. É tão interessante isso, Flávia, que o homem, que é um másculo, feito por Deus com masculinidade, ele acaba se transformando numa mulher para atender o capricho de um outro homem. Olha a subserviência do cara. Mas por que ele faz isso? A carência afetiva é tão grande que ele se desmasculiniza para transformar-se numa pessoa que vai se permitir ser tragado pelo outro, porque ele busca afetivamente aquilo que o pai não deu. E não é o sexo, simplesmente. É a afetividade. É o carinho. É alguém que possa dar uma compreensão, dar um propósito de vida, ou dizer eu gosto de você, eu amo você, mesmo que seja apenas para a sexualidade. Porque ali não há amor. O que ali existe é carência. Né? Alguém falar para mim aqui, a carência está ligada ao abuso, está ligada ao abuso. Porque pessoas carentes se permitem ser abusadas por outras pessoas, e não só fisicamente, e não só sexualmente, mas também emocionalmente falando. Gente que é carente se coloca debaixo de relações conturbadas, difíceis, possessivas, manipuladoras. É aquele tipo de pessoa que vive para agradar todo mundo. Não sabe dizer não. Passa a vida toda para que o outro fique satisfeito. Nunca se coloca perante a vida pensando no seu desejo. O que eu quero para a vida? Não. Minha vida é vivida para o outro, para viver para o outro. Por quê? Carência. Então, como se corrige isso? Aqui alguém colocou rejeição. A rejeição, a Flávia tem falado muito sobre isso com vocês, gente. A rejeição leva as pessoas aos comportamentos mais bizarros do mundo. As subserviências mais horríveis da vida. Porque uma pessoa rejeitada faz tudo para ser aceita. Tudo. Inclusive submeter-se, como eu já vi muitos casos de mulher que se permite viver com 2 homens. Ter 2 homens, ou um homem que quer ter 2 mulheres, e a mulher se submete a tudo isso. Mas por quê? Carência afetiva, medo de estar sozinha, ou violência que sofreu na sua infância. A maioria das meninas que vivem com prostituição são pessoas que sofreram sérios abusos na sua infância. A maioria absoluta das crianças que sofrem abuso sexual na infância vão para a vida com sérios problemas, sérios comportamentos na vida. E esse abuso, Flávia, não é só um abuso de penetração física, é um abuso sexual, é um abuso de mexer no corpo da menina, mexer no corpo do menino, de brincar no corpo do menino, da menina, achando que é normal essa brincadeira. Não é normal essa brincadeira. Você está abusando do corpo do seu filho e da sua filha. E a consequência no futuro é muito grande. Agora, como resolver isso? Como fortalecer as crianças dessas carências afetivas? A Ana Moreira pergunta. Dando afetividade. Dando afetividade. Desligando o celular, a vida, parando todo dia para conversar com o filho, conversar com a filha, como foi na escola, como que foi a prova, como são os amigos, quem são os amigos, como que está a relação com a família toda. Sentar, conversar, fazer uma mesa posta, fazer um almoço, um jantar, conversar todo mundo sobre esse assunto, discutir, bater papo, beijar, abraçar, criar vínculos afetivos. Porque o vínculo afetivo vai permanecer durante a vida toda. E os vínculos afetivos criados na infância são indissolúveis. Atendo uma moça que tem 40 e poucos anos de idade, tem 3 filhas. E ela veio falar para mim assim, esses dias eu fui para São Paulo com meu pai para levá-la no médico. Eu fui de Rio Claro a São Paulo, são 200 quilômetros, e eu estava viajando com ele e olhava para ele como se fosse uma pessoa estranha. Estranha. Eu não sei quem é meu pai, não conheço meu pai. Eu disse, pois é, filha, você nunca construiu, ou ele nunca construiu com você um vínculo afetivo. E agora, nessa idade, é muito mais difícil construir essa afetividade.
Porque construir afetividade é como você construir uma casa. Você começa pelo alicerce. E o alicerce é a afetividade. Antes da lei, antes das regras, tem que ter afetividade. Ó, a Maria fala o seguinte, meu filho tem 12 anos e não aceita beijo. Claro, o filho vai entrar na adolescência, eles não querem mais beijo e abraço. Eles se sentem envergonhados. O pai vai dar um beijo da menina, ela fica assim, do lado. O menino fica do lado. Vai na escola, buzina assim. É minha filha. Ela fica com vergonha. Ah, pai, passei o maior mico. Porque a adolescência é a fase do rompimento. Em que 12 anos você está rompendo com o pai e com a mãe para você criar a sua própria identidade. Isso você vê com Jesus. Jesus tem 12 anos. Ele vai para o templo. E os pais procuram Jesus e não encontram Jesus. E aí eles dizem assim, onde você estava? Estava tratando dos negócios do meu pai. Né? Ó, pastor, minha filha tem 14 anos. Se vê como um menino. Ela se declara pan. E fica em casa todas as tardes, das 14 às 17 horas. Sei que é viciado em pornografia. Não tenho apoio do pai, não sei o que fazer. Esse é um grande problema. Porque se já desenvolveu numa criança pansexual, isso mostra o quanto que a presença paterna não entrou nessa relação toda. Enquanto que o pai é ausente afetivamente dessa relação. Quem diferencia, Flávia e amadas, a sexualidade na criança é o pai. É o pai que vai pegar a menina e dizer que linda que você é, que olho lindo que você tem. Você é a menina mais linda do mundo. Essa criança começa a sentir assim, nossa, eu sou especial. Especial para quem? Para o meu pai. Ah, mas quando eu for encontrar alguém, eu vou encontrar alguém que goste de mim como gosta do meu pai. Esse pai é o protótipo dessa relação. Agora, se o pai não entrou nessa relação e não deu afetividade, carinho, conversa, diálogo, essa criança cresce hoje num mundo toda aceitando qualquer forma de sexualidade. Daí tem a ideologia de gênero. Aqui ó, o meu tem 13 anos e aceita beijo e abraço. Ao deixar na escola, ele mesmo dá um beijo. Isso é excelente. Sabe por que é excelente? Porque você criou esse vínculo. Você acostumou ele a isso. Isso é maravilhoso. Você está firmando nele na sua escolha de sexualidade. A escolha sexual, gente, ela se dá entre 3 a 5 anos de idade. 3 a 5 anos de idade. Quando ela chega nos 12 anos, ela vai simplesmente manifestar tudo aquilo que ficou guardado nos 3 aos 5 anos de idade. Como isso, Nilson? É simples. É a presença afetiva do pai. Ó, para os meninos, o pai também é quem afirma a sexualidade muito. É o pai que dá ao garoto a propriedade de masculinidade. Como? Ser forte, ser homem, respeita a sua mãe. Não fale assim com a sua mãe. Sua mãe é sua mãe, é minha mulher. Você não vai responder assim para sua mãe. Né? Ó, não vejo meu filho nu desde os 8 anos de idade. E hoje ele tem 14 anos. A nudez do pai para com o filho deve estar presente no máximo até 2 anos de idade. Acima de 2 anos de idade não deve haver banho entre pais e filhos. Por quê? Porque o garoto começa a olhar para a mulher e ver que é uma diferença sexual. O menino olha para o pai e vê que é uma diferença anatômica em relação a ele, o menino. Ele pode desenvolver um desejo sexual esquisito e estranho demais. Pode acontecer com que isso possa acontecer de verdade. Então, você começa a fazer o que com a criança? A preservar a sua intimidade. A menininha tem 3 anos de idade. Ela vai se trocar, ela fecha a porta do quarto, ela se troca. Porque você está ensinando para a criança que mesmo que ela não tenha peito ou seio, ela tem a sua intimidade, ela tem a sua privacidade preservada. Outra coisa, Flávia, eu não sei porque eu estou falando isso aqui, mas eu estou sentindo de falar isso, viu, Flávia? Pai e mães, menino pequenininho, a menina tem 3 anos de idade, 4, 5 anos de idade, o pai e a mãe vivem dando beijo na boca da criança. Não faça isso.
Porque quando você dá um beijo na boca da criança, você está dizendo o seguinte: qualquer um pode fazer isso. Ah, mas é o pai e a mãe. É o pai e a mãe, mas o corpo pertence à criança. Não é Então a criança. sábio, né? Ih, É não é algo que não é sábio. sábio. É Não é desnecessário, sábio. né? Desnecessário. Não precisa desse tipo de carinho especificamente, né? Você pode dar um abraço, dar um beijo no rosto, conversar, abraçar, mas não dar esse beijo, porque você está dizendo para a criança o seguinte: qualquer um pode fazer isso. Ou, quer ver uma coisa? A menininha tem 4, 5 anos de idade, o pai passa, dá um tapinha no bumbum, diz: eita bumbumzinha, eita popozuda. Não se faz isto. Você está gerando, despertando um desejo nessa criança, não se faz isso. Então, a afetividade não tem a ver com sexualidade, tem a ver com como você vai encher essa criança de afeto e suprir de tal maneira que ela não vai crescer carente. Flávia, quantas meninas se entregam sexualmente a qualquer garoto? Eu vou contar para você um fato que eu atendi agora há poucos dias. A menina casada, com filho, foi trabalhar na empresa e depois do turno, à noite, o cara convidou ela para transar dentro do carro. E ela foi com o cara dentro do carro transar. E transou com o cara dentro do carro. Que carro? Um Fusca bem velho. E aí ela veio para mim contando, dizendo que ela transou com o cara dentro do carro e começou a chorar. Eu meti a mão na mesa e disse: é uma burra. Você foi transar com um cara dentro de um carro, dentro de um Fusca. Para quê? Pela tua carência afetiva. O que você ganhou com isso? Você vai ser falada como uma mulher que transou, mas você vai ser falada como isso, e você simplesmente deixou com que a sua carência afetiva fizesse com que acontecesse isso. Ela me conta a história de um pai totalmente difícil, um pai adúltero, um pai desrespeitoso, um pai que não deu carinho e afeto. Uma menina, agora ela separou, divorciou, já viveu com um, já viveu com outro. Essa carência afetiva que fica. Fica essa marca para a vida toda. E Flávia, uma coisa querida. que... Ah, pode Sim, falar. fala. Não, Não, uma coisa eu ia falar assim. que Sim, eu acho que a gente precisa ensinar também para os nossos filhos, desde pequeno, mas aí a gente falando também do adolescente, porque a gente foi para o lado do abuso aqui, que também é muito bom, né, a gente sim, esclarecer isso, mas a questão de escolher os pensamentos, ensinar essa criança e esse filho adolescente a escolher os pensamentos. No momento que ele se deparar com a pornografia, escolher o pensamento certo, aquele pensamento que não vai prejudicar ele. E daí eu acho que é interessante não só usar uma abordagem cristã, falar que aquilo é pecado, não ficar restrito à questão do sim, pecado, porque existem questões neurais mesmo, né? Existem consequências de no futuro não vai ter ereção, no futuro não vai conseguir ter um sexo saudável, né? sim. Vai tudo depender de algo muito sujo, de algo muito ruim. Então, nós precisamos também ensinar os nossos filhos, e aí nessa conversa, né, para a gente ter com um adolescente sobre pornografia, eu acho que é interessante, desse ponto de vista, explicar o que essa pornografia gera no futuro, no presente, essa questão de sugar as energias, de não ter energia para viver, de não ter energia para estudar, de não ter a mente livre, né, do pecado, livre desse vício mesmo, né? Porque se torna um vício. E explicar essa questão do pensamento, porque os pensamentos, eu acredito, né, que eles vão vir. Eles vão vir, porque se eles não tiverem acesso em casa, muitas vezes vão ter acesso na escola, no celular de um amigo. Então, eles não sairão ilesos na adolescência em relação à pornografia. Eu acho que até antigamente a gente poderia sair ileso, É, né? Agora, hoje, é muito difícil, porque está muito acessível. Então, é. ensinar essa questão da escolha, né? Acho que E assim, começa lá atrás, com a escolha. e assim, se o adolescente já começou a se envolver com pornografia, tem que lutar e cortar isso o mais rápido possível. Começar a conversar. Por E quê? procurar Porque tratamento em alguns casos também, né? o cérebro já modifica, já. O cérebro modifica. E modifica de tal maneira que o adolescente começa a querer sempre ter a sensação do prazer.
Nossa vida é sempre assim, ó. A gente está sempre tentando evitar a angústia e buscar o prazer. O problema é que quando a gente tem um pouco mais de maturidade, o teu prazer vai em torno do quê? Você vai assistir um bom filme, vai ler um bom livro, você vai comer uma boa comida. Você não vai usar esse subterfúgio de coisas que vão levar você a ficar preso, escravo. Mas todos nós queremos isso. Agora, uma vez que a mentalidade do adolescente está marcada, maculada pelo pecado da sexualidade, pela questão da pornografia, ele vai ter que tratar isso. Eu tenho um garoto que eu atendo, que ele tem 16 anos de idade, e que ele, com 12 anos de idade, recebeu pornografia no celular dele na escola. Os amigos começaram a mostrar pornografia. E ele chega a falar para mim que ele chega, às vezes, num dia, masturbar 6 a 7 vezes por dia. Garoto crente, de igreja, filho de evangélico. Então ele me relata a pornografia, o quanto que ele está preso à pornografia. Estamos trabalhando com ele para modificar todos esses sistemas neurais. Eu tenho lido um livro muito legal de uma cientista americana, ela diz uma coisa importante. São necessários 63 dias para uma mudança neural dentro de um cérebro. 63 dias. 63 dias com repetição, com mudança efetiva de vida, com mudança de pensamento. Então, o adolescente que está viciado em pornografia, ele vai ter que ter uma ajuda profissional, fazer uma terapia. O pai e a mãe vão estar perto dessa adolescente para conversar, para ter um papo, conversar, mostrar o que acontece e, especialmente, orar a Deus. Eu sempre digo assim, Espírito Santo, dê uma experiência com o meu filho, com teu poder. Porque uma vez que o Espírito Santo batizou e encheu esse adolescente com o poder de Deus, vai restar pouco espaço para a pornografia. Quem vai salvar nossos filhos dessa geração perversa é um poderoso avivamento, é um poderoso derramar do Espírito Santo. É levar nossos filhos realmente para a igreja, para a intercessão, para a vigília, orarmos, intercedermos, jejuarmos. Ah, pastor, mas o meu marido não é crente. Você é cristã, você vai orar por ele. Você vai interceder por ele. Você vai clamar por ele. Porque através de você, Deus vai avivar a sua família. Você vai tomar posse das promessas de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Todos os meus filhos serão discípulos do Senhor e a paz sobre eles será abundante. Porque nós estamos lidando com um mundo espiritual. Com o mundo espiritual. E nós temos que entender que só no mundo espiritual nós vamos vencer essa guerra. A Vânia falou aqui, ó, as crianças que apertam região íntima na escola, os meninos relatam, ralam na cadeira. É isso mesmo, ralam mesmo. Primeiro, Vânia, é porque faz parte dessa fase da vida dessa criança, isso não é sexo. Isso é que ela está sentindo uma cosquinha ou sentindo algo prazeroso. O que você pode dizer para essa criança? É assim, é gostoso, né? Ó, sabe o que é gostoso? Comer também é gostoso. E é verdade. Olha, filho, quando a gente pega um doce gostoso, um banoffee, um bolo de chocolate, a gente come, dá água na boca, que delícia, aquela carne gostosa. A gente tem essa vontade de comer. A gente não sente o prazer? Sente. Nosso corpo também é assim. Ele responde com sensualidade. É a boca, é o ouvido, é o olhar, são as partes íntimas nossas. Deus fez você para que você tenha prazer no seu corpo. E na hora certa, você vai desfrutar desse prazer. Então, ao invés de você ficar coçando, brincando com seu pênis ou com a sua vagina, vamos fazer o seguinte, vamos brincar de outra coisa. Vamos brincar de quebra-cabeça, vamos brincar de papagaio, de soltar pipa. Tira o filho, desfixa ele. Porque se a criança fica fixada, ela fica com o desejo de quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Então, não deixa ela ter uma fixação nesta área, para que ela possa experimentar outras formas de prazer, como a leitura, como ver um bom filme, como comer uma boa comida.
né? A outra mãe falou bem assim, aí eu vou dar banho no meu filho e eu percebo que o pênis dele fica ereto. É natural que isso aconteça. Isso não é sexo, isso é sexualidade. O garoto tem uma ereção natural, como o homem tem uma ereção natural durante a madrugada, por exemplo. Você falou uma coisa importante, Flávia. O garoto fica tão viciado em pornografia, ele vai se casar. Quando ele se casa, a mulher se transforma para ele apenas num objeto do prazer sexual dele. E o que acontece em inúmeros casamentos cristãos é que o homem começa a ver muita pornografia e começa a tentar levar para dentro do quarto aquilo que ele viu em pornografia. E submeter a mulher como se fosse uma prostituta. Porque ele vê aquilo tudo. Ele se mancha com a pornografia. Ele se mancha com esse sexo sujo. E ele quer comparar ou trazer para casa esse tipo de comportamento. Não é correto isso. Agora, o que acontece às vezes é que o marido não é cristão e a mulher é cristã. E ela diz assim, meu Deus, por que ele faz isso? Porque existe um vício. O problema é que quando a mulher se permite a viver nessas fantasias e fetiches do homem, ela se submete a um comportamento que não é natural, porque aquilo não há amor, aquilo é usar a pessoa para um fim específico, que é o meu fetiche. Daí, pastor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, porque faltam 9 minutinhos só, Jesus Cristo, esse assunto é... Mas esses dias mesmo, uma pessoa falou, Flávia, meu marido é viciado em pornografia há muito tempo, eu sou cristã, eu peço para ele, eu não aceito assistir com ele, mas eu percebo que ele continua assistindo. Essa mulher, ela deve continuar num casamento assim? Ela deve pedir para que esse homem busque tratamento? Porque assim, eu conheço casais que passaram por isso e o homem foi santificado através do comportamento da esposa, mas ele foi confrontado nesse comportamento, né? Por quê? Porque às vezes a própria mulher cristã alimenta, né? Vamos dizer assim, alimenta, entre aspas, um comportamento errôneo, né? Porque às vezes ela não se posiciona. Qual que é a opinião do senhor? Eu tenho visto assim pastores também já com uma atitude mais extremista de assim, ó, seu marido acessa pornografia, separa. Não concordo com isso. A carta do divórcio do Instagram, né? Separa. Não concordo com isso, porque cada um tem que saber onde dói. E assim, até que ponto ele está vendo isso, está consumindo isso, ou está adulterando. Claro que é um adultério já, eu sei que é um adultério. É um adultério, concordo com isso. Mas ele está transando com uma outra mulher, ele está procurando uma outra mulher. Caso contrário, você falou uma coisa importante, é o que Paulo disse, a mulher santificada vai santificar seu marido. Eu acho que a gente tem que começar a fazer assim, dobra o joelho e começa a orar ao Senhor. Dobra o joelho e começa a interceder ao Senhor. Deus traz à tona, Deus não me deixa enganada, Deus muda, Deus transforma, Deus quebranta e Deus muda. E Deus muda porque a mulher se posiciona. Agora é o seguinte, compactuar com isso não é correto. Eu tenho de um caso de uma mulher que o cara queria o tempo todo fazer uma troca de casal. E ela muito crente, não. E ele insistiu. Chegou um dia em casa à tarde, ela chegou do serviço, estava lá um casal de São Paulo junto com eles. E ela submeteu a troca de casal. E eles fizeram a troca de casal. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Ele pediu separação. Mas como ele pediu separação? Ele pediu separação porque disse, você aceitou uma troca de casal. Mas foi você que propôs isso. Na verdade, ele queria uma separação. Né? E até hoje, ela não casou de novo. E ela se culpa porque ela se permitiu. Então, a mulher não pode se permitir. Não pode se permitir. Se ele quer se masturbar perante ela, vendo pornografia, não vou compactuar com isso. Isso para mim é um nojo. Isso para mim é uma desonra para minha pessoa. Não concordo com isso, não acho legal isso. Não vou fazer isso, por favor. Então, se você quer fazer isso, é uma escolha sua, mas eu não vou me permitir a isso. Agora, mas ele quer ter relação sexual com a mulher. Conforme Paulo diz, é possível que isso possa acontecer. Porque a mulher santa santifica o marido. Agora, até que ponto essa mulher vai suportar isso? Cada um tem uma estrutura para suportar. Tem gente que não suporta.
Tem gente que suporta mais. E aí você vai orar a Deus e dizer, Deus, eu creio, eu vou investir, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou para o meu quarto de guerra e o Senhor pode mudar isso. Mudar assim. Eu creio o seguinte, Flávia, ou Deus muda, ou Deus mata, mas Deus faz alguma coisa. Alguma coisa Deus vai fazer. Só uma perguntinha que alguém colocou aqui, como falar com meu filho que se masturba? Gente, adolescente, ele vai se masturbar. Eu não estou autenticando a masturbação, mas a masturbação faz parte da adolescência. Ele está testando se ele é bom realmente. O problema da masturbação é que muitas vezes ela é acompanhada de muita pornografia. Porque a pessoa não se masturba pensando na glória celestial e no céu. A pessoa se masturba com imagem pornográfica. Os pais têm que saber que isso é comum com o adolescente, porque todo rapaz vai passar por isso. Eles vão ter que conversar e perceber o quanto que isso virou um vício muito forte, de um rapaz masturbar 5, 6, 7, 8 vezes, como você bem disse. Às vezes ele fica tanto na masturbação que ele acaba não tendo mais uma vida sexual produtiva, porque ele só se masturba. Você falou muito claro isso. Quem usa muita pornografia perde o interesse sexual pelo outro, porque o outro não tem mais interesse. O interesse é no fetiche que ele cria da vida. Então mostra que muitos dos homens que perderam o desejo sexual por uma mulher está relacionado com a forma da pornografia que ele está assistindo. Então ele vê tanta pornografia que o interesse dele fica nos fetiches, nas fantasias, e ele perde o desejo pela atração. Outra coisa importante, Flávio, eu tenho que falar isso porque é importante. O homem começa a ver pornografia e vê uma mulher com o corpo perfeito. Porque é uma prostituta, uma mulher da vida, é uma atriz pornográfica. O corpo é perfeito, o seio é perfeito, tudo é perfeito. Mas aí em casa, como que a mulher dele é? A mulher levantou 6 da manhã, lavou, passou, cozinhou, preparou o filho, foi na escola, trabalhou. A mulher não tem um corpo que uma prostituta tem na vida. E aí ele vai manter uma vida sexual com essa mulher, e aí ele fala assim, mas não é aquela atriz que eu vejo, mas a sua mulher não é uma prostituta. Sua mulher é sua mulher. Então ele está começando a comparar a prostituta com a sua mulher, e não é correto isso. Então, a pornografia, ele destrói a compreensão do propósito que é olhar a mulher como sua esposa para ser amada, querida, valorizada e não para ser usada. Cuidado. Então, desvia o propósito, o foco. E a mulher vai se sentindo suja, horrível, gorda, não desejável. Mas o problema não está com ela, está com ele que começa a ver coisas que não são corretas na vida. Sobre masturbação com adolescente, o pai deveria conversar com esse menino. Pai, sentar com o menino, dizer, filho, vamos lá, vamos conversar sobre adolescência, masturbação. Isso acontece, papai também já fez isso na vida. Não desmistifica isso. Não, papai nunca masturbou. Não, todo homem masturbou na vida. E não é nem uma questão de sexualidade, é uma questão de masculinidade. Eu estou testando, isso funciona comigo mesmo. Então chega, senta, conversa e mostra o limite da masturbação, o quanto que pode ser importante para a criança. Ah, mas é pecado. Bom, pecado tem muita coisa que é pecado. E não adianta você tentar falar que é pecado. Mas aí a gente não está relativizando o pecado, pastor? Porque daí é uma questão de domínio próprio, né? Sim, mas é assim, não é relativizar, é você saber que ele vai fazer isso uma vez, 2 vezes, até ele tomar consciência de que isso não é o melhor para ele. Ele vai tomar essa consciência, ele vai parar e pensar, dizer assim, tipo, não é bom para mim. É pecado, mas é pecado olhar pornografia, é pecado masturbar vendo pornografia, é pecado olhar para a mulher com desejo estranho, é pecado, e tudo isso é pecado. Porque nós somos pecadores. Mas é dizer assim, Senhor, me dá a graça para que o teu Espírito me controle. Controle minha emoção, meu afeto, controle meu ímpeto. Se o Espírito Santo não controlar, nós não vamos vencer isso. Nós não vamos vencer. Alguém só fala, falta um minuto. Como falar da pornografia uma criança que não tem acesso? Tem que falar desde 1 ano de idade. Desde que ela nasce, tem que falar sobre pornografia com essa criança. O assunto é muito sério demais e é o
principal assunto dos dias de hoje é essa questão da pornografia, gente. Depois a gente vai fazer mais uma live. Tá faltando só 48 segundos. E agora meu Que o Instagram Senhor não segura. abençoe, Flávia. Que o Senhor abençoe seu ministério, que é tão poderoso, tão abençoado. Que o Senhor te ilumine, Flávia. Eu oro sempre pela sua vida, para que Deus te ilumine, te use. Você é uma mulher de Deus, Flávia. Eu tenho muito respeito por você e que Deus abençoe cada mulher, cada família e que seja uma grande bênção. Estou orando por vocês, para que Deus mude a vossa história e a vossa família. Não desista da sua família. Deus pode mudar a sua história. Em nome de Jesus. Depois a gente vai fazer continuidade. Pastor, obrigada, viu? Um abraço. Outro.